Hoje é dia 22, domingão, fazendo ainda a cobertura sobre a guerra entre Israel, Irã e agora Estados Unidos também entrou nessa dança. Pois é, a gente vai fazer um acompanhamento sobre tudo que está acontecendo, porque o chanceler do Irã prometeu reação aos Estados Unidos. Disse que o Donald Trump cruzou a linha vermelha. Agora, a grande questão é, e essa reação? Vai ter resultado ou não vai ter resultado? Qual é a expectativa dos analistas políticos? Pois é, o Irã deixou muito claro para o Donald Trump que não vai parar as atividades nucleares de jeito nenhum e que ele vai correr atrás, né, de fazer o enriquecimento do urânio, o que pode ocasionar, inclusive, aquilo que o Irã quer, né, a criação de bombas nucleares. O Donald Trump, por sua vez, já mandou a resposta e mandou de forma dura. Pois é, se vocês ousarem retalhar os Estados Unidos, nós vamos atacar. Mas vamos atacar com força muito maior do que vocês já viram. Inclusive, o próprio vice-presidente confirmou a fala do Donald Trump, que depois ainda fez novas ameaças de ataque. Disse, não, nós não só vamos retalhar. Vocês atacando ou não atacando, nós vamos atacar vocês de novo. Ou seja, não queremos mais papo com o Irã. E aí o Irã fez literalmente, né, uma ameaça. O próprio Congresso iraniano disse que vai fazer algo que pode impactar a economia mundial e pode impactar até você que está aí na sua casa, seja no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos que está me assistindo. Até você pode ser impactado e a gente vai falar sobre isso, essa medida que o Irã vai fazer para contra-atacar. Outro ponto também, nós vamos mostrar, né, uma cena de Israel, Tel Aviv, onde o Roberto Cabrini, lembra do Roberto Cabrini? Pois é, o jornalista está em Israel nesse momento sob ataque. A gente vai falar sobre isso com vocês e sobre o pedido, né, que os Estados Unidos fez à China, mesmo depois da China e da Rússia condenarem os ataques dos Estados Unidos. Mas, por outro lado, o Donald Trump não brinca, ainda tirou onda com a cara do Vladimir Putin sobre a guerra. Falou, vai cuidar da sua guerra? Vá. Mas, para encerrar, nós temos aqui a fala do Lula. O Lula se manifestou sobre a ação de Israel. E a gente vai falar para você qual foi, né? Acho que não vai te pegar de surpresa, não. Agora, o que vai pegar de surpresa é o treinamento militar dos soldados brasileiros que vazou na internet. Nós vamos falar sobre isso. Será que já estão se preparando para a guerra? Pois é. Tudo isso é assunto do nosso editorial de hoje. Lógico, depois de uma situação histórica como essa, como os Estados Unidos atacando aí o Irã, né, os Estados Unidos entrando na guerra. Então, a gente está dando uma maior atenção sobre a geopolítica, sobre o que está rolando lá no Oriente Médio, né, e as novas ações que podem vir do Donald Trump. Beleza? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é super importante. E bora pra cima que o canal hoje está repleto de informação. Vem comigo. É o seguinte, pessoal. Vamos lá. Matéria do jornal Metrópolis. O chanceler do Irã, ele prometeu que vai ter reação aos Estados Unidos. O ataque que aconteceu ontem dos Estados Unidos ao Irã, o Irã entendeu que ele cruzou, né? Os Estados Unidos cruzou a linha vermelha e que vai ter reação. O ministro das Relações Exteriores do Irã, que é o Abbas Araghchi, foto, né, em destaque, é esse aqui da foto aqui, disse que os Estados Unidos traíram a diplomacia e que o país do Oriente Médio vai responder aos ataques norte-americanos com base no direito de legítima defesa, ou seja, de autodefesa. Abre aspas para o que ele falou. A porta para a diplomacia deve permanecer aberta, mas esse não é o caso agora. Meu país tem sido atacado, agredido e temos de responder com base em nosso legítimo direito à autodefesa, ressaltou o chanceler. O ministro deu declarações duras durante uma coletiva de imprensa em Istambul, na Turquia. Mas vem cá, vamos entender um pouco aqui. O Irã, ele é muito criticado por ser o grande financiador de grupos terroristas lá no Oriente Médio, financiador do Hamas, financiador do Hezbollah, entre outros. Ou seja, é um regime totalmente ditatorial. E agora, vem dar lição nos Estados Unidos falando em diplomacia.
Depois dos Estados Unidos ter dito muitas vezes, olha, vamos sentar, vamos conversar, eu estou dando a chance para vocês, e eles não quiseram. Olha só essa matéria aqui do Área Militar. Abre aspas. Não haverá interrupção das atividades nucleares sob nenhuma circunstância, diz Irã. O Irã diz que não vai interromper a atividade nuclear em hipótese alguma, nem debaixo de mísseis dos Estados Unidos eles vão interromper. Segundo o último relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, mencionado em fontes recentes, em 8 de fevereiro de 2025, o Irã já possuía 274,8 quilos de urânio enriquecido, a 60% de pureza. Este nível está próximo, mas ainda abaixo dos 90% necessários para a fabricação de uma bomba nuclear. A agência estima que cerca de 42 quilos de urânio enriquecido a 90% seriam suficientes para produzir uma bomba atômica, que significaria os 274,8 quilos a 60% poderiam, teoricamente, ser enriquecidos para fabricar várias bombas caso o Irã decidisse avançar. O Trump ainda mandou outro recado. Ele disse o seguinte, ó, se o Irã resolver retalhar e ameaçar com contra-ataque, nós vamos contra-atacar com força muito maior do que a do Irã. O vice-presidente, né, que é o D.D. Vance, ele deixou claro que se o Irã responder aos ataques de ontem que os Estados Unidos fez, os Estados Unidos terão uma força avassaladora. Será algo sem precedentes que o mundo nunca viu. É o que disse aqui o vice-presidente dos Estados Unidos, D.D. Vance, né? Se estiverem dispostos a escolher o caminho certo, eles certamente encontrarão um parceiro disposto nos Estados Unidos a destruir esse programa de armas nucleares. Mas se decidirem atacar as nossas tropas, se eles decidirem que vão continuar a tentar construir uma arma nuclear, vamos responder com força avassaladora, disse o vice-presidente na entrevista, né? E a gente vê que está acontecendo cada vez mais, né, uma escalada, né, uma tensão. O Donald Trump também, durante a sua coletiva, ele disse que se tiver novos ataques a serem feitos no Irã, e se o Irã não tratar de fazer um acordo logo, os Estados Unidos sabem que tem muitos alvos para eles alcançarem, né? Ou seja, o recado do Donald Trump foi claro aqui, olha, nós sabemos onde estão todas as suas ogivas nucleares, onde estão todos os seus aparatos militares para a construção dessas ogivas nucleares, e nós vamos pegar todos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou nesse sábado que caso o Irã não entre em acordo para pôr fim ao conflito no Oriente Médio, as forças militares norte-americanas poderão fazer novos ataques contra o território iraniano. Os Estados Unidos atacaram 3 instalações nucleares no país na madrugada do domingo no horário local. Ou seja, Donald Trump já deixou muito claro o que vai acontecer. Agora, a resposta do Irã comercial e econômica não impacta os Estados Unidos, impacta o mundo todinho. E é o que a gente vai falar no próximo bloco. Pois é, tem o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, para quem não sabe, é um canal, tipo o canal do Panamá, onde a maior parte do petróleo do mundo, né, cerca de 30% do petróleo do mundo passa por lá. A grande verdade é que o Irã ameaçou fechar, né? Ele tem o domínio sobre a área ali e disse que vai fechar, ou seja, vai impactar o petróleo mundial, o que pode fazer com que hoje o galão está na faixa de $120, possa alcançar as máximas históricas de 2008, tá? Ou seja, alcançando 150, quase dobrando o preço do petróleo. Já pensou você aí pagando R$12 no litro de gasolina? Pois é, pode acontecer. O Irã volta a ameaçar a fechar o Estreito de Hormuz, caminho de 30% do petróleo global, devido à guerra. Com escassas opções militares às mãos, ou seja, todo mundo sabe que o Irã não está tão bem assim economicamente falando e militarmente falando, o Irã voltou a ameaçar fechar o Estreito de Hormuz nesse domingo, após ser alvejado diretamente pelos Estados Unidos pela primeira vez nos 46 anos de sua história como república.
Olha só como é engraçado, né? O Irã vem latindo, é igual aquele cachorro grande que vem latindo, latindo, latindo. Eu vou destruir Israel, morte a Israel, morte aos Estados Unidos. Agora que os Estados Unidos falam, quer saber? Cansei. Não, cansei, vou ficar quieto, mas não, vamos agir. Pô! Agora o Irã fica naquela de, não, mas e a diplomacia? Não, mas o que é isso? Não, eu vou cortar aqui o petróleo mundial, aqui 30% do petróleo. Você não quer diplomacia mais? A mídia estatal iraniana diz que o parlamento aprovou a medida, embora ainda não haja documentação oficial disso, mas ressaltou que a decisão final é do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país. Ou seja, cara, os parlamentares do Irã sempre estiveram alinhados com o líder supremo, o Ayatollah lá, Khamenei. Olha só, o parlamento do Irã aprova fechamento de canal responsável por 20% do transporte do petróleo mundial. Então, é uma reação aos Estados Unidos, é uma medida que já foi operacionalizada pelo Irã e é uma medida que vai, com toda certeza, impactar muito o preço do combustível no mundo. Só que será que o mundo quer deixar isso acontecer? Será que para o mundo isso é viável, né? Essa mudança, né? No comércio do petróleo mundial? Não sei. O fato, né, é que o Irã continua atacando Israel. Não atacou os Estados Unidos. Ameaçou, mas não atacou. Mas Israel ele continua atacando. Pois é. Isso aqui vocês devem conhecer, o Roberto Cabrini, repórter, né? Corajoso pra caramba de estar lá em Israel numa hora dessa. Filmou um momento de um ataque lá, só para que você possa perceber como é que tá a situação. Acompanha comigo. Nesse momento, esse setor de Tel Aviv, onde nós estamos, está sendo pesadamente atacado. Vejam só, daqui a gente observa a fumaça, a questão de 1 quilômetro de distância de onde nós estamos, as sirenes continuam ecoando e a cidade segue sendo atacada por mísseis balísticos iranianos. É sempre uma situação de incerteza e de muita tensão. Esse ataque segue a decisão americana de bombardear 3 instalações nucleares iranianas. Essa é a primeira retaliação em grande escala aqui em Tel Aviv, o principal centro econômico do país. Pois é, esse aqui foi o momento, né, que o Cabrini filmou, mostrando que já teve uma reação. Também tem um vídeo que foi postado pela Alessandra Gonçalves. Ela colocou um vídeo aqui também falando sobre o posicionamento da Rússia em relação aos Estados Unidos. Acompanha aqui comigo. Definitivamente, agora sim a Terceira Guerra Mundial tem chance de acontecer, já que os Estados Unidos entrou no meio da guerra entre Israel e Irã, atacando o Irã e as suas instalações nucleares, usando nada mais nada menos de um dos maiores aviões que a gente já teve e mais fortes, poderosos dos Estados Unidos, que é o B-2, o bombardeiro B-2, que foi lá e atacou as instalações do Irã, ou seja, explodiu tudo, foi tudo por água abaixo, e os Estados Unidos com isso declarou definitivamente que ele está dentro dessa guerra do lado de Israel. O grande problema até agora é que os Estados Unidos declarou, porém a China até o momento que eu tô gravando esse vídeo não se pronunciou sobre isso. A Rússia já por outro lado sim, disse que vai parar pro lado do Irã, e muito pelo contrário do que a gente pensou, não vai manter neutralidade. O grande problema, Rússia está com problemas econômicos por conta da guerra com a Ucrânia. Como vai ser o financiamento de um país com problemas econômicos para a proteção de outro país, como no caso o Irã? Que isso pode acontecer. Uma coisa é certa, tá começando a entrar muito país no meio dessa história. E aí vocês já sabem, né? Quando começa a entrar muito país, vem o que a gente chama de guerra mundial. Será que isso aí seria uma provável guerra mundial? Vamos lá, põe nos comentários. Espero que não, né? Espero que não. Para quem quiser seguir o perfil, eu sou Alessandra Gonçalves. Perfil, para quem não viu, a mera semelhança, né? Minha filhota. Mas vamos lá, pessoal, a gente precisa entender. A Rússia já se manifestou. A China, de certa forma, também, né? Tanto a Rússia quanto a China condenaram os ataques contra o Irã. Disseram que os Estados Unidos foram irresponsáveis, né? Por um lado, uma postagem feita no grupo dos BRICS diz que o Irã tem todo o direito de usar armas nucleares. Eles sabem que se essa ação aconteceu contra o Irã,
dá poder e abre precedente para acontecer contra eles depois. É perigoso para eles. Agora, uma coisa é certa. Lembra que eu falei que o Estreito de Hormuz foi fechado? Pois é. Adivinha para quem os Estados Unidos pediu socorro? Para quem ele pediu ajuda? Para a própria China. Os Estados Unidos pedem à China que impeça o Irã de fechar o Estreito de Hormuz. O parlamento do Irã já aprovou o fechamento. O secretário dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, solicitou à China, no domingo agora há pouco, que incentive o Irã a não fechar o Estreito de Hormuz, após Washington realizar ataques às instalações nucleares iranianas. O pedido vem após o Press TV iraniana noticiar que a medida foi aprovada, mas ainda não é uma decisão definitiva. Como eu disse para vocês, o Congresso iraniano aprovou. Só que a última palavra é do Ayatollah, ou seja, é do Khamenei e do Conselho do Khamenei. Se eles falarem que não vão aplicar, é um bom sinal, sinal que estão recuando. Agora, se eles falarem que vão aplicar, aí, meu amigo, aí você foca, porque o bicho vai pegar. O Estreito de Hormuz é um corredor. Vocês estão vendo aquela parte mais azulada ali, mais clarinha ali no mapa? Pois é. É um corredor de importante fluxo de petróleo por onde circula. Cerca de 20 a 30% da demanda global de óleo e gás. Fechá-lo seria uma escalada massiva com resposta dos Estados Unidos e de outros países, segundo o Marco Rubio. Ou seja, se o Irã realmente fechar esse estreito, meu irmão, vai ter muita gente querendo a cabeça do Irã. Pode ter certeza disso. Ninguém está disposto a pagar mais caro pelo petróleo. Isso porque o Irã ainda resolveu ter uma bomba atômica. O secretário ainda diz que incentiva a China, porque eles dependem fortemente do Estreito de Hormuz para o seu petróleo. Se fizerem isso, fechar o estreito será um outro erro terrível. É suicídio econômico e temos opções para lidar com isso. Mas outros países também deveriam estar considerando. Isso prejudicaria a economia de outros países muito mais do que a nossa. Ou seja, os Estados Unidos deixou muito claro, vai nos prejudicar? Vai sim. Mas vai prejudicar muito mais, mas muito mais outros países, como por exemplo a própria China. É por isso que ele jogou para a China, mesmo a China tendo dito, né, que os Estados Unidos foi irresponsável, que ele não deveria ter feito isso. Mesmo assim, né, ele falou: China, você vai se lascar mais que eu, tá tudo bem? Né? Então vamos pressionar ele para ninguém se lascar, que é melhor ainda. E quanto à manifestação do Putin, dizendo que os Estados Unidos foi irresponsável, inclusive o Putin queria mediar, né, a guerra entre Israel e Irã para acabar com a guerra, o Donald Trump ainda tirou onda com a cara dele, né? Trump ironiza Putin por tentar mediar Israel e Irã. Abre aspas. Vai mediar sua própria guerra, meu amigo. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, rejeitou nessa quarta-feira a oferta do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para intermediar o conflito militar entre Irã e Israel. Isso aconteceu na quarta-feira. Em declaração à imprensa, ou seja, declaração pública, né, o Trump ironizou a proposta do líder russo e afirmou que o Putin deveria primeiro encerrar a guerra travada com a Ucrânia, né? Tá rolando aí a ironia, né, de que o Putin já tá ficando meio Biden da vida, já tá com traumatismo ucraniano. Por que disso? Porque o Trump sabe, e o Putin também, que a Rússia já está começando a sentir os impactos econômicos de anos de guerra. Ou seja, não foi da forma que ele queria, né? E aí, no próximo bloco, sabe sobre quem a gente vai falar? Ele, o Luiz. E aí, será que o Luiz está do lado do Irã ou de Israel? É difícil de adivinhar, né? Vamos no próximo bloco. Pois é, matéria da revista Veja para os bons mineiros e goianos, olha, tá? O governo fala em violação à soberania e condena, abre aspas, olha que bonitinho, com veemência os ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã. Do lado de quem será que o Lula tá, hein? Em nota divulgada nesse domingo, o governo brasileiro condenou os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã e defendeu uma saída diplomática para dar fim ao conflito. Qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica.
Ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde da população, civis, e expô-lo aos riscos de contaminação radioativa e desastres ambientais de larga escala, afirma o governo brasileiro. Está seguindo a linha de raciocínio do governo do Putin, né? Ele gosta de um ditadorzinho. O que acontece? O Putin falou, olha, se os Estados Unidos partir para cima das ogivas nucleares, partir para cima, né, do Irã, pode formar uma nova Chernobyl, ou seja, pode ter um vazamento radiatômico que pode deixar grande parte ali do Irã inabitável por décadas, ou seja, algo gravíssimo do ponto de vista ambiental e humano. É o discurso do Putin, né? Mas e aí? Deixar o Irã ter bombas atômicas também é uma ideia inteligente? Acho que não, né? A Globo News, todo mundo tá de olho em vocês. Também fez uma matéria dizendo que o Brasil condenou o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Olha só o que eles falaram. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota afirmando o seguinte, que o governo brasileiro expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência, nesse contexto, ataques militares de Israel e, mais recentemente, aos Estados Unidos contra instalações nucleares, em violação da soberania do Irã e do direito internacional. O Itamaraty continua, afirma que qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica. O Ministério das Relações Exteriores, nessa nota, diz ainda que ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis. Ainda que o governo brasileiro reitera sua posição histórica em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos e rejeita com firmeza qualquer forma de proliferação nuclear. O Brasil também repudia ataques recíprocos contra áreas densamente povoadas, os quais têm provocado crescente número de vítimas e danos a infraestruturas civis. O Brasil ressalta a urgente necessidade de solução diplomática que interrompa esse ciclo de violência e abra uma oportunidade para negociações de paz. Esse posicionamento do governo brasileiro, que acaba de ser divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, se encerra da seguinte forma: as consequências negativas da atual escalada militar podem gerar danos irreversíveis. Ministério das Relações Exteriores. Danos irreversíveis para as relações diplomáticas. Pois é. Cara, ninguém está confiando muito no Lula, né? Alguns jornais trataram da seguinte forma: é revoltante. O governo Lula acusa os Estados Unidos de violar a soberania do Irã com ataque contra as bases nucleares. Depois de fazer críticas, né, à publicação do Ministério que a gente viu aqui, né, como pode o presidente do Brasil se alinhar a um regime que assassina mulheres, crianças? Onde estão os defendidos direitos humanos quando se trata de um país que mata mulheres por não usarem véu? E mais, o Irã é acusado de usar crianças como escudo humano, amarrando bombas aos seus corpos antes mesmo de aprenderem a falar. Qualquer apoio a isso é cumplicidade do horror, é repulsivo, revoltante e uma traição aos princípios mais básicos da humanidade, né? Thalita Moema, jornalista que escreveu isso aqui com coragem, né? Coragem, né? Hoje para falar. E aí, né, pessoal, desculpa aí o meme à parte, né? Mas saiu parte do treinamento, né, do Exército Brasileiro poderoso que poderia ir para a guerra. Olha que coisa bonita, né? A turma lá treinando. É esses caras aí que vão para a guerra. É isso. Isso aí é o futuro do Exército Brasileiro, né? Dá uma olhada nisso, né? Ai, gente, assim, que o Lula não cala a boca, né? É sacanagem. É sacanagem, né? Deixa a briga deles pra lá. Faz igual os outros aí. Não quero nem saber disso, isso é treta deles, né? Não chegando aqui em mim, deixa pra lá. O Brasil tá aqui, o Brasil não quer papo com isso, não. Mas uma coisa é certa. O Lula tá envergonhando o Brasil no campo internacional. Até o PT já sabe disso. Dá uma olhada nessa matéria do Metrópole, só para você ter noção. A gafe de Lula no exterior repercute e acende alerta do PT para 2026. Ou seja, é o Biden dos trópicos, né?
Você deve saber que o Bolsonaro era chamado de Trump Tupiniquim, né? Quando o Trump ganhou na primeira eleição e o Bolsonaro surgiu lá em 2018, todo mundo falava, olha o Trump Tupiniquim, o Trump Tupiniquim. Agora, nós temos o Biden dos trópicos. O Lula cometendo gafe aí uma atrás da outra. Gafes cometidas pelo presidente Lula durante o último encontro da cúpula do G7 no Canadá renderam comparações com Joe Biden e acenderam um alerta do PT nas eleições de 2026. Entre nós, você acha que o Lula até lá não vai estar pior ainda? Para. Durante a foto oficial ao lado dos líderes mundiais, Lula se distraiu e começou a conversar com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. E teve de ser alertado pelos demais mandatários para, olha para a câmera aí, Biden. Quer dizer, Lula, né? Em outro momento, Lula interrompeu a fala do primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, devido a problemas em seu aparelho de tradução simultânea. A oposição explorou os 2 episódios para sustentar que o presidente não teria mais condições de eleger para um novo mandato. Abre aspas. Lula mostra sinais de senilidade. Exemplo, foi o senador Sérgio Moro que disse isso. Agora, integrantes da própria cúpula do PT acreditam que os adversários vão explorar a idade do Lula, que ano que vem, né, tá aí com seus 80 aninhos, né, de alma mais honesta do mundo. Em outubro ele faz 80 aninhos. Então, para criticá-lo durante a campanha presidencial, vão usar a idade avançada, as atitudes meio Biden dos trópicos, e aí a própria esquerda fala, fedeu, nós não temos um substituto pro Lula, né? Não, mas não precisa de substituto, não. Só abrir mão mesmo, desiste que a gente já fica feliz, né? E aí, vocês viram o caso da Eliane Cantanhede também, né? Uma jornalista lá da Globo News que falou que, olha, que isso? Lá no Irã, Israel manda uma bomba e mata um monte de gente inocente. Agora, o Irã taca as bombas lá para Israel e só uma mortezinha aqui, como pode isso? Pois é, que coisa feia, que patético a fala dela. Mas aí ela veio se desculpar, né? Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas que não representam o meu pensamento. O que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa. Pois é, ela pode só cometer uma gafe dessa, vir pedir desculpa. E quando é alguém da direita, dá para pedir desculpa? Só pedir desculpa e tá tudo bem? A Tsuki escreveu aqui, como é bom poder se desculpar por uma expressão mal colocada sem sofrer nenhum inquérito, hein, ô Eliane Cantanhede? Imagina se fosse um Nicolas da vida, imagina se fosse eu, hein? Já parou para pensar? Tava Silas, né, se lascando. Vamos lá, o Jeffrey Chiquini, advogado também, como eu, escreveu o seguinte, fica tranquila, você não é de direita, você pode fazer o discurso de ódio quanto você quiser, ninguém vai te pegar. Mas uma coisa é certa, Israel tá de olho, mandou um recadinho para Globo News. Dá uma olhada aqui. Quem publicou foi o deputado Coronel Crisóstomo, que escreveu o seguinte, uma explicação clara do porta-voz da IDF, né, que é o Sistema de Defesa de Israel, em português, para palavras infâmias da jornalista Eliane Cantanhede e um tapa na cara para a Globo News. É isso aí, por permitir um jornalismo de descrédito como tem feito nas últimas décadas. Todos anunciaram Israel, menos a Globo News, que criam narrativas e prestam um desserviço ao povo brasileiro. Escuta só. Estou falando com vocês da cidade de Nessiona, no centro de Israel. Aqui caiu um míssil iraniano essa manhã. Eu vim aqui mostrar diretamente para vocês a crueldade do regime terrorista do Irã. Mas eu vim também responder uma pergunta que foi feita ontem por uma jornalista no Brasil. Abre aspas. Por que os mísseis que saem do Irã e caem em Israel não matam ninguém? Tem somente uma mortezinha aqui, outra ali.
Fecha aspas. Que os mísseis de Israel destroem Gaza, né, matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali. Bem, enquanto o exército israelense fez suas ofensivas somente contra alvos militares, nós atuamos de forma cirúrgica e precisa contra líderes militares, usinas nucleares, lançadores de mísseis do regime terrorista do Irã. O regime iraniano continua atingindo zonas urbanas, hospitais, creches. Nesse lugar aqui, por exemplo, um bairro residencial no centro de Israel, onde tem também um asilo para idosos. Isso mesmo, um asilo para idosos. Caiu na manhã de hoje um míssil balístico iraniano carregando cerca de 400 quilos de explosivos. Isso não foi um erro de cálculo, esse não é um alvo militar. Esse míssil é teleguiado e seu alvo é preciso. Esse é o alvo planejado do regime iraniano. Crianças, mulheres, idosos em suas camas. O que me deixa sem palavras é ver pessoas que detonam Israel quando atacamos de forma cirúrgica centro de comando terroristas em zonas civis, mas se calam quando o Irã ataca áreas residenciais sistematicamente, de forma indiscriminada. Qualquer pessoa que vê essa cena imaginaria sem dúvida dezenas de mortos. Mas felizmente, nesse local ninguém morreu. 10 pessoas ficaram levemente feridas. E agora respondo a pergunta por que tão poucas pessoas morrem em Israel e muito mais morrem em Gaza ou no Irã. A resposta é simples, porque nós nos preocupamos com nossos civis. Enquanto nossos inimigos utilizam todos os recursos para aprimorar a máquina de destruição, movidos pelo ódio, constroem mísseis, túneis e usinas nucleares, deixando seus civis expostos e até utilizando eles como escudos humanos, nossa prioridade são nossos civis. Por isso nós construímos e aprimoramos sistemas de defesa aérea, bunkers, hospitais, centros de habilitação. O Irã lançou mais de 500 mísseis balísticos em uma semana. Menos de 10% desses mísseis chegaram ao seu destino. Tenta imaginar se todos os mísseis alcançassem seus objetivos. Inimaginável, né? Agora imagina se o Irã tivesse 20 mil mísseis como esse que caiu aqui. Agora imagina se o Irã tivesse bombas nucleares. Agora tenta me explicar como existem no Brasil pessoas que apoiam esse regime e continuam rejeitando Israel. Eles continuarão atuando movidos pelo ódio, destruição e o fim de Israel. Nós continuaremos lutando com determinação para desmantelar as capacidades terroristas de nossos inimigos. Como disse Golda Meir, se nós deixamos nossas armas, Israel é destruído no mesmo dia. Se nossos inimigos largarem suas armas, terá finalmente paz aqui na região. Poxa, parabéns. Então, assim, deu para ficar claro o recado para Globonews aí? É simples, né? O Irã usa os reféns como escudo para se defender. Israel defende os seus civis. Simples assim. Deu para entender a diferença, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta daqui a pouquinho, ou amanhã, ou daqui a pouquinho, sei lá, né? Com mais um editorial. Beleza? Grande abraço. Vamos fazer a cobertura hoje de tudo que tá rolando aí nessa guerra, né? Mas logo, logo a gente já retoma aí, fazendo a mescla entre a política interna e a política externa e a geopolítica aí também, tá bom? Abraço, fica com Deus e até a próxima.